domínio Liberty Seguros na edição 20 da Volta a Portugal do Futuro. Em 5 dias de competição, a equipa de Santa Maria da Feira ganhou 4 etapas. Rafael Silva despediu-se em grande do escalão sub-23. O ciclismo está de regresso ao ecrã da RTP. Vamos assistir nos próximos minutos ao que de mais importante aconteceu nos 5 dias da Volta a Portugal do Futuro, onde participaram as 7 equipas nacionais do escalão sub-23, mais uma formação vinda de Espanha. Esta foi a edição 20. São 2 décadas a revelar jovens promessas do ciclismo nacional. Em 1983, na primeira edição, o vencedor foi o atual diretor da prova. Recordo-me perfeitamente ter ganho a minha segunda Volta a Portugal em agosto e, de forma um pouco contrariada, acabei por participar em setembro na primeira edição da Volta a Portugal do Futuro. Contrariado porque o professor Zé Santos, na altura nosso diretor desportivo, exigiu à equipa principal que esteve na volta e com corredores na altura até aos 28 anos pudessem participar neste evento. Hoje congratulo-me por ter, de forma definitiva, decidido participar nesta primeira edição, porque efetivamente estávamos o pontapé de saída para aquela que é, sem dúvida, a principal competição do escalão sub-23 em Portugal, que tem desempenhado ao mais altíssimo nível a sua função, fazendo despertar para o panorama velocipédico alguns dos seus mais importantes valores, como o José Azevedo, o João Cabreira e tantos outros, que efetivamente, uns que até já deixaram de correr, como é o meu caso, como o próprio José Azevedo, mas que são homens que fazem de forma plena parte da história do ciclismo em Portugal. Em 20 anos muita coisa mudou, é certo. Hoje a Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros é a prova de referência dos sub-23. Em termos logísticos, as estruturas que são utilizadas nesta prova são em tudo idênticas, pelo menos as estruturas desportivas, idênticas àquelas que utilizamos na Volta a Portugal, entre aspas, a sério. Daí que seja um complemento de motivação para estes jovens que num percurso de somente 5 dias acabam por ter, digamos que, uma antecâmara do verdadeiro profissionalismo que obviamente alimentará o espírito enquanto objetivo de cada um deles. Agora, com os comentários de Marcos Chagas, vamos falar da edição 20, exatamente da Volta a Portugal do Futuro, partida em Águeda, cidade com enormes tradições nas 2 rodas. E que foi então o local de partida para esta volta para os mais jovens, uma etapa curta, esta ligação de apenas 87 km e 400 metros, mas que curiosamente ditaria os resultados finais desta corrida. Uma única contagem de montanha neste dia. Tínhamos um primeiro grupo, exatamente a destacar-se, e os homens da equipa do Vitória, o ASC KTM Vitória, digamos, nesta única contagem de montanha, a mostrarem-se. Esta subida de talhadas terá marcado grande parte do desenrolar da corrida, atendendo ao seu posicionamento, ao facto de logo ali haver um grupo que se formou na dianteira e que não mais foi alcançado. Daí, alguns elementos perderam o contacto, refiro-me em particular ao campeão nacional Pedro Paulinho, mas o que é certo é que o grupo que chegou, o grupo que conseguiu manter sempre na dianteira, seria ele a ocupar até ao final os lugares cimeiros da Volta a Portugal deste ano, no que se refere aos mais jovens. Depois de alguns quilómetros à frente da corrida, passava novamente por Águeda, onde havia uma meta volante, e seria na mesma os corredores que estavam na frente da corrida, naturalmente os primeiros a passar. A discussão para os 3 primeiros lugares, recordo, dando bonificação, neste caso, aos 3 primeiros, 3, 2 e 1 segundos. A equipa do cartaz sem ninguém na fuga fazia a perseguição. Um pouco castigo também, porque eles, tendo inicialmente representação na fuga, acabaram por não conseguir estar até ao final. Esta é já a aproximação à meta, com uma marcação muito forte de Rafael Silva em relação a António Barbio, que terá sido fatal para os dois e em particular para o corredor do Santa Maria da Feira, que viu partir David Rodrigues e nunca mais conseguiu chegar à roda do homem da equipa de Vitória KTM. Um jovem de 21 anos que fez 4º lugar, por exemplo, no Campeonato Nacional de BTT, a conseguir aqui a vitória no centro de Oliveira do Bairro. Primeira vitória no final da primeira etapa e também primeira camisola amarela desta Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros. Terceira posição de António Barbio, a dar logo ali a indicação que estaria na discussão da corrida.
Eu arranquei ali mais ou menos ali na zona da rotunda, eu nem sequer tinha entrado na zona da reta e acho que isso foi determinante haver ali um topozinho para conseguir conquistar a vitória. Classificação então após esta pequena primeira etapa, mas que logo aqui ditará diferenças que serão fundamentais até ao final da corrida. A jovem e colorida caravana da Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros iniciava o segundo dia mais uma vez com muito calor, uma etapa que não tinha qualquer dificuldade de montanha. Não, uma ligação maioritariamente em terreno plano, com a particularidade na parte final, inclusive, os corredores se aproximarem da costa, o que ajudaria de algum modo, atendendo à altíssima temperatura que se fazia sentir. Tínhamos saído de Oliveira do Bairro e íamos em direção à capital do vidro, em direção à Marinha Grande, com algumas fugas nesta parte inicial a animarem a etapa. Em especial de algumas equipas que no primeiro dia não tinham sido tão felizes e que as coisas não tinham corrido de feição. O caso da equipa deste galego, que foi o primeiro a passar nesta meta volante, António Ramírez, no dia anterior tinha perdido um companheiro da equipa. Angel Sanches, curiosamente o vencedor da Volta a Portugal Júnior do ano passado e, segundo Horácio Barros, diretor da equipa, era a grande aposta da formação para esta Volta a Portugal do futuro. Destacavam-se, entretanto, dois homens, Pedro Morgado, do MAI, e também António Ramírez. Andaram durante muitos quilómetros sozinhos, mas depois a fuga iria ter outros elementos. Opa, por nós a fuga chega, está bem? Com um minuto e pouco, por nós a fuga chega. O Paulinho já disse que se calhar eles vinham trabalhar por isso. Pronto, mas por nós a fuga chega. Ok. Ok? Equipa que assumia o comando do pelotão, mas que sabia da diferença que dispunha em relação ao camisola amarela, portanto não fazia qualquer problema aquela fuga que se mantinha. Na altura com 2 corredores, depois passaram a ser 4, com a entrada de 2 elementos da equipa do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau, Pedro Duarte e Tiago Dionísio. Mais tarde, um outro corredor se lhe juntou, Yuri Jorge, da equipa do Loltano Dunas Douradas. Estávamos em plena estrada atlântica, com o vento de frente, a fazer com que a média também fosse baixa numa etapa como esta, sem grandes dificuldades. Foi uma etapa complicada para os corredores, mesmo não tendo qualquer dificuldade montanhosa, o facto de todo o tempo o vento se fazer sentir contra os corredores complicou muito. Do quinteto que estava na frente da corrida havia um homem que se destacava, o jovem Yuri Jorge, do Loltano Dunas Douradas, nesta estrada atlântica, a tentar fugir aos seus companheiros de fuga. O Yuri Jorge é um excelente rolador e aproveitou aqui esta circunstância de corrida para tentar ganhar. Claro que aqui já competia a equipa de Manuel Correia fazer o trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois quando eles arrancar, agarraste bem, hein? Quando eles arrancar, agarraste bem para não perder tempo. Vá, vá. Opa, isto tem que ser mais. Que ainda vai um mais à frente. Entrávamos nos últimos 1000 metros com Yuri Jorge ainda destacado, tentava desesperadamente ganhar alguma vantagem, mas olhando para trás conseguia perceber que os homens da equipa de Santa Maria da Feira estavam ali quase a apanhá-lo. E depois... Nos últimos 200 metros da corrida, ou seja, no lançar do sprint, Yuri Jorge é ultrapassado. Aí, claro, vantagem para Lionel Coutinho, à frente do seu companheiro de equipa Rafael Silva. 2 primeiros lugares para a formação de Santa Maria da Feira. Com as bonificações da chegada, o segundo lugar de Rafael Silva transformava-se em novo camisola amarela. A partir da segunda etapa, Rafael Silva estava de amarelo, o domínio começava a acentuar-se por parte da equipa de Santa Maria da Feira. Foi um sprint que a minha equipa conduziu na perfeição. Eles foram espetaculares. Lançaram a mim e ao Lionel em excelentes condições e uma pessoa só teve que sprintar 200 metros e fizemos primeiro e segundo. O objetivo era o Lionel vencer e eu entrar nos 3 primeiros para conseguir bonificar e vestir a amarela, e assim aconteceu. Agora vamos tentar manter a camisola amarela, vamos defendê-la com todas as nossas forças para conseguirmos conquistar a amarela no último dia de competição. Então, a nova liderança para Rafael Silva. A 5 segundos passava então o anterior líder, David Rodrigues. António Barbio a manter-se na terceira posição. As diferenças aumentaram apenas devido às bonificações. Ao terceiro dia, o Futuro ia chegar ao centro de Portugal. Este terceiro dia de competição saiu de Pombal e chegava a Sertã com praticamente 125 km de corrida.
Uma etapa complicada, a par da última, esta seria a etapa mais difícil destas 5 jornadas da edição deste ano da Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros. Pouco depois de sairmos do centro urbano de Pombal, uma fuga com estes homens, Renato Avelar da equipa de Mortágua, Fernando Gonçalves da ASC KTM Vitória, também Moreno Ribeiro da equipa do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau, Rui Rodrigues da equipa da Maia e João Leal da ASC KTM, 5 homens que estavam, digamos, controlados pelo pelotão, digamos assim. Sim, o pelotão que passava rapidamente a ter as cores da Liberty Seguros Santa Maria da Feira. Este é o sprint para uma contagem de montanha de terceira categoria entre Renato Avelar, o homem de amarelo e azul, e Rui Rodrigues, o homem de branco, a equipa da Maia, Bicicletas Andrade, a ser exatamente o primeiro a passar no alto da Marzugueira. Então, com Renato Avelar na segunda posição, terceiro posto para Moreno Ribeiro. E os homens da frente iam ter a companhia, logo depois de mais um homem da equipa da Maia a juntar-se à frente, Cristiano Teixeira, ou seja, a equipa comandada por Joaquim Andrade, neste momento, nesta fuga com mais homens, com mais possibilidades de se evidenciarem. E uma boa presença desta equipa maiata. A corrida vai boa para nós. Diz a eles, ao Renato, ao Pedro, ao Hugo também, não sai mais, olha, não sai mais nenhum grupo daqui que não leva um gajo nosso. Não sai ninguém daqui que não leva um gajo nosso, percebe? A passagem por Ferreira do Zézer, Renato Avelar a bonificar os 3 segundos e a pontuar também para a classificação por pontos, depois Cristiano Teixeira e João Leal, os 3 primeiros. Seria o fim da fuga, uma vez que o pelotão, maioritariamente comandado pela equipa do Camisola Amarela, não permitia que aquele grupo se mantivesse durante mais tempo na dianteira. E Marco, depois destas dificuldades já nos quilómetros finais, íamos ter um grupo mais restrito para chegar à Sertã. Bastante movimentação nesta parte mais dura, muita gente a perder o contacto. Nesta última contagem de montanha, segunda categoria, Luís Fernandes do FM Valongo seria o primeiro. O que lhe possibilitou chegar à camisola azul nesta etapa. E era deste grupo que saía António Barbiu, o líder do Prémio da Juventude, que se destacava nestes quilómetros finais. Uma aproximação à meta muito rápida, ao contrário do que acontecera até ali. Aqui uma fase bem mais fácil, bem mais rápida, como dissemos, mas António Barbiu a entrar no último quilómetro, já dentro da Sertã, a dar tudo para tentar ganhar tempo aos seus mais diretos perseguidores, algumas dificuldades não só para Barbiu, mas também para quem atrás dele seguia. Nos últimos 500 metros ainda há uma ligeira vantagem do corredor de Mortágua, mas o próprio Camisola Amarela fará a junção ao homem comandado por Pedro Silva. E depois à entrada na última curva, antes da reta da meta, uma situação que acaba por ditar parte do desfecho desta corrida, onde ficam alguns corredores. Exatamente. Um deles é António Carvalho, um potencial candidato a ganhar a etapa, corredor também do Mortágua, e Luís Fernandes, que seria o novo líder da montanha, também ele a ficar, entre outros, naquela queda. É Rafael Silva, o camisola amarela, ele próprio a vencer esta etapa com Luís Afonso e António Barbiu do Mortágua, os 3 primeiros nesta etapa. Naturalmente, dificuldades para quem lá ficou. António Carvalho, Luís Fernandes, estes foram dos mais acidentados, o mesmo aconteceu também com a Acer Esteves da Nova Caixa Galícia. Apesar dos sinais evidentes de Luís Fernandes. Revemos de novo. Uma viragem já próximo da chegada e alguns corredores também não terão tido a percepção da dificuldade que era fazer a viragem à direita. Vida mais facilitada para Rafael Silva nesta chegada. O António Barbiu vinha fugido com uns metros e eu a 400 metros arranquei a sprintar. Arranquei com tudo para pelo menos chegar com ele e não haver corte de tempo, nem me preocupei muito com a etapa, mas como vinha bem, abri um fosso e consegui escapar e safar-me às quedas que houve atrás de mim. Esta era a nova classificação após a terceira etapa, com a saída de David Rodrigues, que não conseguia entrar no grupo principal, e a subida de António Barbiu ao segundo posto. Entrávamos no quarto e o mais longo dia de competição da 20ª Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros. Na Sertã
ia-se partir em direção a Rio Maior, quase 155 km de prova a ligar a região centro ao Ribatejo, com um percalço logo nos quilómetros iniciais. A começar logo mal, uma vez que é uma queda coletiva, com alguns corredores a ficarem bastante maltratados. Sobretudo este galego que, na sequência desta queda, iria ser conduzido ao hospital, onde lhe ia ser diagnosticada uma fratura na clavícula. Acer Esteves, ou seja, mais uma baixa da equipa Nova Caixa Galícia, a formação de Horácio Barros. Na frente da corrida, 4 homens destacados iam-se juntar logo depois mais 2, da equipa do loutano Fábio Liaça, também um corredor galego, e os 2 mais adiantados, aliás, os 4 mais adiantados, 2 homens da equipa da Maia, Renato Macedo e também Pedro Morgado, Moreno Ribeiro, da equipa do Cartacho, e Nuno Meireles, da equipa de Mortágua. Atendendo a que o percurso também não era particularmente difícil, apenas na sua fase inicial, mas a distância, mais de 150 km, era a situação ideal para quem controla lá atrás. No caso, a equipa Liberty Seguros Santa Maria da Feira, com Pedro Paulinho sempre muito ativo no trabalho ao longo de todas as etapas. Na frente da corrida, Moreno Ribeiro recebia ordens expressas. Mandei atacar agora na subida do Val Santarém. 1,43. 1,43 ainda. Está bem, mas é assim, vamos fazer aquilo que eu falei. Está bem? Na boa. Come e bebe. Está bem? Vamos lá. É uma receita simples, Marco. É, mas é ideal para uma etapa longa como esta e é fundamental porque muitas vezes os corredores esquecem-se de o fazer. Passagem pela Golgã e logo depois, mais à frente, em Alpiarça, Moreno Ribeiro a dar uma alegria ao seu diretor desportivo ao ser o primeiro a passar. Numa terra com tanta tradição no ciclismo, Alpiarça. Fábio Liaça e Nuno Meireles, os 2 homens atrás de Moreno Ribeiro na passagem por Alpiarça, e depois chegávamos quase a Santarém, passagem pela Ponte Salgueiro Maia, onde, curiosamente, um terceiro elemento da equipa comandada por Joaquim Andrade se chegava à dianteira. Só que não durou muito tempo e não acabou por não surtir muito efeito. O pelotão acabava também ele com esta iniciativa. Estávamos à entrada de Rio Maior com um pelotão compacto. Pelotão compacto entrega à equipa de Rafael Silva, a camisola amarela, e a preparar mais uma chegada ao sprint. A entrada nos últimos 1000 metros revelava 2 homens na frente, de consequência de uma queda lá atrás que condicionou a parte final da corrida. Há vários corredores. Fábio Sousa, do FM Valongo, e Marco Cunha conseguiram distanciar-se. Acabam por tirar partido dessa situação, entre outros o próprio camisola amarela ficava lá também. Depois acaba por ser uma chegada com uma vitória fácil de Marco Cunha, curiosamente à frente de António Carvalho e Luís Fernandes. Todos corredores já acima do escalão de sub-23 anos. Exatamente. Sendo esta uma competição reservada às equipas de clube, os regulamentos permitem a inscrição de 2 corredores, até ao máximo de 25 anos. Hoje o objetivo era a gente trazer o Rafael nas melhores condições para tentar bonificar. Depois tivemos aquela queda nos últimos metros já e vi que tinha a oportunidade de ganhar e aproveitei para tentar roubar as bonificações também. Mas penso que qualquer das maneiras que vinha com condições reunidas na mesma para discutir o sprint, visto que eles caíram, se não tivesse aqueles metros ia aguardar para a roda de alguém e depois na chegada ia tentar ganhar. Atendendo à proteção dos últimos 3 km, não houve alterações em relação à camisola amarela, que assim manteve a diferença para os mais diretos adversários. Para o último dia de prova estavam reservadas as derradeiras decisões da edição que assinalou os 20 anos da Volta a Portugal do Futuro. 15 segundos era a vantagem que tinha Rafael Silva, o camisola amarela do segundo classificado, António Barbio, que ia chegar perto de casa no final desta etapa. Certamente que é uma vantagem em relação ao adversário, mas o que conta é o terreno e o que conta é pedalar por ali em cima e não é o conhecimento que faz com que suba mais rápido ou menos. E era muito à volta destes 2 corredores que se centravam todas as atenções à partida para esta derradeira etapa. E com as dificuldades maiores exatamente guardadas para o fim. Entretanto, tínhamos uma meta volante na passagem por Óbidos, onde um primeiro grupo mais destacado ia fazer o sprint para esta bonificação inicial. Era uma fase inicial da etapa que convidava a isso mesmo, velocidade. Aqui João Letras, do Clube Ciclismo José Maria Nicolau, a ser o primeiro, à frente de Hugo Vaz e Carlos Ribeiro. O pelotão não parecia muito preocupado também, a vantagem dos homens da frente era escassa, porque a partir daqui começavam as verdadeiras dificuldades. Já tinham passado a contagem de montanha da Eireira e faltavam 2 passagens por este local, agora começa a ser já referência no ciclismo português, esta Serra de São Julião.
na Carvoeira, uma freguesia de Torres Vedras. Íamos ter aqui uma primeira contagem de segunda categoria. Vê-se o homem da camisola azul, Luís Fernandes, da OFM Valongo, a destacar-se. E aqui a assegurar a vitória final nesta classificação. Tinha já a pontuação necessária para chegar ao fim de azul. Luís Fernandes, Luís Afonso e Frederico Figueiredo, os 3 primeiros. Curiosamente, nesta primeira passagem, os principais intervenientes não entravam nesta discussão. Camisola amarela, camisola laranja estavam lá atrás no grupo principal. Olha, o Rafa diz que vai bem, mas atenção que ele está a comer sono, lá. Ele só tem que coisar o barbicho, vai concentrar. Está bem, agora ainda temos aqui o Morato e o Cunha que nos leva até o início a seguir. Então pronto, ponham a eles a levar, não deixem sair ninguém agora. Ou só se for gajo atrasado, sabes? Aqui não te posso falar água, tem que ser atrás. Manuel Correia tinha as condições ideais, tinha os principais corredores neste grupo e sabia que a decisão da corrida estava então nesta subida final até ao alto do Parque Eólico da Carvoeira. Seria exatamente esse o mesmo pensamento do diretor desportivo da equipa de Mortágua. Está tudo bem? Tony, está tudo bem? A cabeça de corrida está com a versão 47. Hã? Pedro Silva, perceber junto de António Carvalho se teria ou não a capacidade para apoiar António Barbio nesta subida final. Concentramos-nos exatamente nesta subida decisiva. Eram 2 km até chegar lá acima, mas era exatamente nos últimos 1000 metros que tudo se decidia. E acaba por ser uma luta bem interessante entre os 2 primeiros. António Barbio, que atacou por mais de uma vez, resposta sempre muito pronta de Rafael Silva. E foi também muito interessante ver o público a comparecer a esta prova. Não deixa de ser uma volta a Portugal, a volta a Portugal do futuro, mas o que é certo é que, como o Marco dizia há pouco, é um local que, tanto no prémio Joaquim Agostinho como em qualquer prova que chega aqui, começa já a concentrar várias pessoas para verem ciclismo num ponto sempre de referência, como é uma montanha com estas características. Tendo apenas cerca de 2.000 metros de extensão, a sua dureza, algumas das rampas são bem complicadas e dá essa possibilidade das pessoas aqui, muito perto dos corredores, perceberem exatamente o seu sofrimento e a sua luta entre eles para chegar à vitória. Ataque de António Barbio, logo uma resposta do camisola amarelo e depois Frederico Figueiredo a intrometer-se também. A intrometer-se e a ter aqui até algum papel algo decisivo neste momento. É que Frederico Figueiredo, sendo colega do camisola amarela, fecha a porta a António Barbio e tira-lhe definitivamente qualquer possibilidade de entrar na discussão da etapa. Aliás, ali o desagrado de António Barbio em relação a Frederico Figueiredo. Não tinha nada a ver com isso o camisola amarela, que ganha mais uma vez a etapa e reforça ainda mais a sua vitória final na Volta a Portugal do futuro este ano 2012. Em 5 etapas, a Liberty Seguros consegue ganhar 4. Rafael Silva, segunda vitória também em etapas e a garantir, em definitiva, a camisola amarela. E depois este abraço sentido entre os 2 principais protagonistas desta competição. Um abraço muito sentido. Eles, para além de adversários, são também amigos. Momento importante, momento muito bonito na nossa modalidade. Contas finais da Volta a Portugal do Futuro, Liberty Seguros, Rafael Silva e António Barbio, os tais protagonistas, com estas diferenças de último dia, a dilatar os 15 para os 25 segundos entre primeiro e segundo classificado. A Barbio restou-lhe o Prémio da Juventude. Prémio do melhor jovem para este corredor, que recordo está no seu primeiro ano na categoria. A corrida foi feita num ritmo muito elevado desde o início. A Liberty Seguros esteve fortíssima, não deu para fazer grande coisa. Rafael Silva é um corredor magnífico, dos melhores corredores em Portugal, e nós apenas tentámos fazer com que nós ganhássemos 15 segundos, coisa que não foi nada fácil. Eu bem que tentei arrancar, mas ele estava fácil e não deu. Fiz segundo lugar à geral, foi o melhor que nós conseguimos fazer. A minha equipa está de parabéns, acho que merecia mais, mas é assim. Luís Fernandes, da OFM Valongo, a levar para casa o título de Rei da Montanha. A minha equipa tinha estado a tirar nos últimos quilómetros da montanha e eu consegui sair e ganhar esta montanha. E depois foi sofrer até ao fim. Representa muito para mim e para a minha equipa. Eles sempre têm-me ajudado e merecem. Não é só minha, mas também é deles. E Rafael Silva a terminar esta temporada com a Volta a Portugal no futuro. Esta temporada já tinha alcançado também a vitória na Taça de Portugal e tinha sido medalha de bronze no Nacional de Estrada.
No escalão de sub-23 esta é a corrida mais importante. Vencemos tanto a Taça de Portugal, os campeonatos nacionais e agora a Volta a Portugal. Foi uma época em cheio. Este ano é o meu último ano de sub-23. Para o ano quero integrar uma equipa profissional e é para isso que eu tenho que trabalhar. Vamos esperar por dias melhores, não é fácil, mas temos que continuar a sonhar nesta modalidade, que isto não pode acabar. Esperamos que não acabe para Rafael Silva, para os outros corredores que no próximo ano já têm que estar no escalão mais alto do ciclismo português.